Meus irmãos, graças a Deus, eu quero vos cumprimentar com a santa paz do Senhor, amém? Tome o vosso assento, muito obrigado. Com a permissão aqui do pastor Gilberto, estarei tirando a máscara, meus irmãos. Quero saudar também os nossos irmãos que estão nos acompanhando através do nosso Facebook, através do nosso YouTube. É um prazer para nós estarmos diante de vocês, do seu lar. É um prazer para nós adentrar no teu lar por meio desta transmissão, por meio desta live. Cremos que Deus, como está falando aqui conosco, está falando contigo também no seu lar. De antemão, quero agradecer ao pastor Gilberto por esta rica oportunidade de poder estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. Sabemos da responsabilidade que é colocada sobre nós, mas estamos de acordo ao querer e aquilo que Deus tem preparado para com as nossas vidas. Agradeço ao pastor Alexandre, co-pastor desta igreja, ao evangelista Sérgio, também auxiliar aqui, ao corpo de obreiros local, aos presbíteros, diáconos, cooperadores, a cada departamento desta igreja. Quero agradecer também a minha família, que sempre tem orado pela minha vida, porque sabemos da responsabilidade que é ministrar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Livro de 1 Samuel, capítulo de número 4. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 4 e versículo de número 22. 1 Samuel, capítulo de número 4 e versículo de número 22, e depois iremos para capítulo 7. Glória a Deus, nesta noite Deus tem uma palavra ao seu coração. Irei transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado em meu coração. 1 Samuel, capítulo de número 4 e versículo de número 22, os irmãos encontraram, amém? Assim está escrito a palavra do nosso Deus. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Irei ler novamente. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Capítulo 7. Os irmãos encontraram, amém? Assim está escrito: então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardassem a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel à casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si Balaíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram a água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. E ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificando-o inteiro em holocausto ao Senhor,
E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa, e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E a igreja pode dizer amém. Prezados e queridos ouvintes da palavra do Senhor Jesus Cristo, nesta noite estamos aqui diante de um texto muito conhecido dos amados irmãos, muito conhecido de toda a igreja e muito conhecido daquele que está nos ouvindo nesta noite. É bem verdade que, se tratando de um culto de jovens, se tratando de um culto onde a nossa juventude está com a oportunidade de ter uma saudação, de falar algo da parte de Deus, o Espírito Santo transmitia ao meu coração esta passagem de 1 Samuel capítulo 4. O interessante é que, ao tratarmos deste texto primeiro, devemos entender um pouco o contexto deste livro. Sabemos que Samuel, ele vai descrever o período de reis de Israel, porque naquele tempo o povo de Israel estava sobre a teocracia, teo de Deus, cracia, poder. O povo estava sobre a responsabilidade do Deus poderoso, o povo estava sobre o cuidado do Deus de Israel, porque não havia rei naquele tempo, não havia quem representasse a nação, mas existia um Deus poderoso que representava o povo acerca das suas necessidades e acerca daquilo que eles precisavam. Bom é para nós nesta noite, quando estamos diante da presença de Deus e somente Ele conhece o nosso coração. Bom é para nós nesta noite, quando a nossa vida está pautada diante do querer e da vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom é para nós nesta noite, quando a nossa vida é guiada somente por Ele, o caminho é Ele, como já foi falado aqui nesta noite. Bom é para nós quando estamos nos adequando ao querer de Deus. Bom é para nós quando lá do céu Deus olha para a nossa vida e consegue compreender e entender que a congregação do Jardim Marieta, existe um Deus aqui que zela para cumprir com a palavra dele. Existe um Deus no meio desta igreja que vai passar pastor, vai entrar pastor, mas o Deus desta igreja vai continuar vivo e eficaz e trabalhando em nosso meio. A monarquia estava prestes a entrar em ação naquele tempo. Porque a monarquia? O povo começa a questionar o profeta Samuel, porque eles queriam um rei. O povo olhava para as outras nações e dizia no seu coração: quero eu ser igual às outras nações, quero um homem para me julgar, quero um homem para me representar. O interessante é que Deus vai atender o pedido do povo. O interessante é que o primeiro rei de Israel vai ser Saul, que os irmãos já conhecem a história. Mas o interessante é que o profeta Samuel, ele vai ser o último juiz. Ele foi escolhido por Deus naquele tempo para ungir o primeiro rei, que no caso, ele foi Saul. Tratando deste livro, a gente entende e compreende que os escritores acreditam que Samuel mesmo é o próprio escritor deste livro. A declaração mais constante está no livro de 1 Crônicas, do seu capítulo de número 29, e no seu versículo de número 29, nos sugere de modo vigoroso que Samuel escreveu com coautoria do profeta Natã e do profeta Gade. Assim está escrito: os atos, pois, do rei Davi, 1 Crônicas, capítulo 29 e versículo 29. Os atos, pois, do rei Davi, assim como os primeiros, como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas do profeta Gade, o vidente. O interessante é que naquele tempo, um profeta, meus irmãos, era conhecido como o vidente. No Antigo Testamento, o profeta, quando alguém via um profeta, e o profeta transmitia a palavra de Deus com autoridade, não é transmitir aquilo que eu quero não, é transmitir aquilo que Deus coloca no meu coração. Quando Deus te dá uma mensagem, meu irmão, saiba se a mensagem foi de Deus, vai fundo no propósito, porque Ele vai te honrar de uma forma toda especial. Era conhecido como profeta,
Mas voltando já no livro de 1 Samuel, nós vamos ver que a arca, meus amados irmãos, ela vai ser tomada ali do meio do povo israelita. Nós vamos ver que Ofni e Finéias, filho do sacerdote Eli, eles vão corromper o sagrado, eles vão corromper aquilo que Deus zela. Por exemplo, este culto aqui, esta igreja, aqui tudo é consagrado, essa caixa de som é consagrada, essa cadeira no altar é consagrada, essa bateria é consagrada, a cadeira onde o jovem está sentado é consagrada, o ar-condicionado é tudo consagrado. Por quê? Porque somente desta forma a presença dele pode ser manifestada em nosso meio de uma forma toda especial. Mas os filhos do sacerdote ali, Eli, profanaram aquilo que era de mais sagrado. O interessante é que a Bíblia vai dizer que estava tendo uma guerra ali porque a arca é tomada. O interessante é que vai surgir um homem da terra de Benjamim, ele vai até o sacerdote Eli já estava cansado. A Bíblia é clara em dizer que ele estava já cansado na sua cadeira, e ali ele está sentado, seus olhos já estão escurecidos. O interessante é que aquele homem vai chegar até ele e vai dizer uma notícia: ó, eu tenho uma notícia para te dar. A primeira é que os seus filhos foram mortos, e a segunda é que a arca é tomada. Logo que ele fala sobre o filho, a Bíblia não menciona Alisson, nenhum desprazer no seu pai, mas quando a Bíblia fala que a arca foi tomada, neste exato momento, o sacerdote ali cai para trás, quebra o pescoço e morre. Olha só que interessante, quando a notícia foi dada do filho, ele meio que não fez questão, mas quando se tratou das coisas de Deus, logo ele já sentiu em seu coração. Permita-me dizer nesta noite, não adianta virmos à casa do Senhor, se nós não prestarmos uma adoração santa, não adianta virmos à casa do Senhor, se não focarmos o pensamento só nele. Mas Mateus, eu estou cheio de problema, na minha casa tem problema, no meu casamento tem problema, na faculdade tem problema, na escola tem problema. Meu irmão, entrega a sua vida a Deus, entrega o teu problema a Deus, porque Ele está cuidando de tudo, está cuidando. A arca é tomada, a arca sai em posse do povo de Israel. O interessante, meus amados irmãos, que vai surgir a mulher de Finéias, ou seja, mulher de Finéias, ela estava grávida, e ela vai receber a notícia que seu esposo estava morto, assim como o irmão do esposo dela, Ofni e Finéias, estavam mortos. O interessante é que ela vai receber esta notícia, e ela já estava prestes a dar a luz, mas o interessante é que quando ela estava dando a luz ali, as parteiras, os historiadores acreditam, estudando este texto a fundo, e as entrelinhas deste texto, a gente descobre que as parteiras estavam tentando ali buscar uma solução para aquela mulher, para que ela viesse a viver, mas o desgosto foi tão grande, que a partir deste momento que ela recebe a notícia, que o filho, que o esposo dela, tinha falecido, ela começa a esmorecer, ela começa a ficar ali fraca, e ela acaba morrendo. Mas o interessante é que vai nascer um filho do ventre dela, o interessante é que vão colocar o nome de Icabô, porque foi-se a glória de Israel. Permita-me dizer nesta noite, não deixa que a glória vá embora da sua vida, não deixe que o prazer vá embora da tua vida, não deixe que o desejo de orar vá embora da tua vida, não deixe que o desejo de ler a Bíblia vá embora da tua vida. Mas Mateus, a minha vida está virada de ponta cabeça, mas meu irmão, enquanto você está fazendo a vontade de Deus, Ele está cuidando de tudo, e a qualquer momento Ele pode mudar a tua situação. Eu sinto a presença de Deus nesta casa. Foi-se a glória de Israel. É triste quando a glória vai embora. É triste quando o desejo de orar vai embora. É triste quando o desejo de consagrar vai embora. É triste quando o desejo de estar na escola dominical vai embora. É triste quando o desejo de estar no ciclo de oração vai embora. É triste quando o desejo de estar no culto de ensino vai embora. Mas permita-me dizer nesta noite, essa tristeza ela começa com uma mínima coisa. Hoje eu não vou não precisa não, meu irmão. Levanta-se do seu lugar nesta noite. Vamos buscar ao Senhor verdadeiramente. Vamos adorar a Ele em espírito e verdade, porque Ele está cuidando da tua vida. Mesmo eu e você muitas vezes não se adequando ainda ao querer de Deus, mas Ele está cuidando de nós, está cuidando. E os filisteus, ele tomam a arca do povo de Israel. O interessante é que no seu capítulo 5, a Bíblia vai relatar que os filisteus ali tomam a arca,
Mas o interessante é que quando tem algo de Deus na mão de pessoa errada, não prospera. Quando tem algo de Deus, na mão de quem não é para estar, não prospera. E a gente não entende porque não está prosperando. É porque ainda a pessoa, ou o crente, ou aquele que serve a Deus, ainda não se adequou no querer de Deus. Enquanto não se adequar, meu irmão, permita-me dizer, vai continuar patinando, vai continuar escorregando, mas quando eu e você tomar uma posição de destaque e dizer para o Senhor, Senhor, eu estou na tua posição, pode me usar da maneira que for, meu irmão, a tua vida espiritual, ela vai começar a prosperar de uma forma toda especial. Eu sinto a presença de Deus nesta casa, nesta noite. O interessante é que os filisteus vão roubar a arca e vão levar para a casa de Dagom. Dagom, um rei que os filisteus ali, um Deus com D minúsculo, que os filisteus ali adoravam. O interessante é que vão colocar a arca ali, tudo que é certo no lugar errado, permita-me dizer novamente, não prospera. Pois bem, a arca está ali junto com Dagom, e Dagom, meus amados irmãos, no primeiro dia, o interessante é que a arca está ali, e ali o sacerdote dele, o povo que servia ele, acorda pela manhã para ver a situação dele, ele estava com a cabeça embaixo, porque diante da presença de Deus, meu irmão, ninguém fica de pé. Diante da presença de Deus não tem grande, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem ninguém, porque é a presença dele que sobressai sobre as nossas vidas. Dagom acorda com o rosto em terra. O interessante é que ele está acordando ali com o rosto em terra. Por quê? Justamente por conta da arca que estava em posse de quem não era para estar, estava com quem não era para estar. O interessante é que no segundo dia acontece da mesma forma, mas a Bíblia é clara em dizer que Dagom desta forma, ele acordava desta maneira agora, de uma forma toda diferente, porque a Bíblia é clara em dizer que as mãos de Dagom estavam cortadas, e o seu tronco estava sobre o limiar, porque a arca ainda estava em posse de quem não era para estar. Meu irmão, conjecturando para os nossos dias, às vezes nós estamos em posição que ainda não é o tempo de Deus, às vezes nós estamos exercendo algo que ainda não é para exercer, mas Mateus, e o meu chamado, Mateus, aonde que fica? Meu irmão, vamos com calma, o nosso chamado está diante de Deus, Ele sabe o tempo de todas as coisas, Ele sabe o tempo que vai te exaltar, Ele sabe o tempo de te exortar, Ele sabe o tempo de te colocar numa posição de destaque e de dizer, meu filho, agora a obra, ela está nas tuas mãos, faça aquilo que eu coloquei no teu coração. Ele sabe o tempo. O interessante, meus amados irmãos, que a arca vai começar a trazer doenças ali sobre o povo filisteu, porque estava em posse de um povo pagão, um povo que só murmurava, um povo que só questionava, um povo que nada está bom para eles. Então a arca está em posse deste povo, e que primeiramente não adorava ao Deus de Israel. O interessante é que eles vão fazer um consenso ali, para simplificar o texto, eles vão fazer um consenso ali entre eles, e vão dizer, a gente precisa tirar esta arca daqui, está nos causando dano, está nos causando prejuízo. Olha só, a nossa vida aqui material, ela não está mais prosperando, onde nós vivemos agora, não está mais prosperando. Olha só que interessante, a presença de Deus ali simbolizava naquela arca a representatividade da presença de Deus no meio daquele povo, mas quando a presença está de uma forma conturbada, meus amados irmãos, o Espírito Santo, ele não toma a primazia da igreja, o Espírito Santo, ele não toma a primazia do povo, porque o povo não está ligado, o povo está pensando em outras coisas, o povo está cocheando em dois pensamentos. Mas eu quero louvar a Deus, porque nesta noite existe um povo aqui que adora ao Deus de Israel, que adora ao Deus que pode todas as coisas, que adora ao Deus que muda a situação, que adora ao Deus que chama pelo nome, que adora ao poderoso Deus. Existe. A arca vai chegar até Bet-Semes, outro vilarejo, outra cidade. O interessante é que a arca, estando em posse daquele povo,
A Bíblia é clara a dizer que o povo daquele tempo olhou para dentro da arca, algo que não era para fazer, porque só era permitido ao sacerdote. Permita-me dizer, até aqui na igreja tem liturgia, aqui eu e você, meu irmão, permita-me falar, a gente não faz o que a gente quer não, a gente não fala o que a gente quer não, a gente é guiado aqui pelo Espírito Santo, aqui tem ordem, aqui tem segmento, porque desta forma, Deus olha lá do céu e diz, verdadeiramente a congregação do Jardim Marieta está fazendo a minha vontade, e a minha presença, ela vai começar a pairar no meio do meu povo. Mas para a presença estar, tem que ter ordem. Não adianta dobrarmos o nosso joelho, cansar de orar, cansar de consagrar, se não tiver ordem, a presença, ela não habita em nosso meio. Mas a partir do momento que eu e você tomar uma posição e viver em santidade para com Deus, tomar uma posição e querer mudar o nosso comportamento, a presença de Deus, ela vai ser manifestada no meio da igreja, sim, ela vai ser. E nós chegamos até o capítulo de número 7, e nós vemos, meus amados irmãos, que a arca, ela vai estar em posse ali dos homens de Kiriat Jearim. O interessante é que o texto é bem claro em dizer que a arca está em posse daquele povo. Por que em posse daquele povo? O interessante, meus amados irmãos, que existia um homem ali por nome de Eleazar. Eleazar, meus amados irmãos, ele estava ali sendo consagrado para cuidar da arca. Olha só que diferente, a arca antes estava indo de canto para canto, ninguém ligava, ninguém se importava. A gente só se importa quando a gente perde, a gente só se importa quando a gente está na igreja e não sente mais a essência do Espírito Santo. Aí a gente culpa o culto, culpa o pregador, culpa o dirigente, culpa a igreja. Não, às vezes é eu e você que não fez uma autoanálise da nossa vida e não se adequou à vontade, não se adequou ao querer, porque a presença dele está aqui, o lugar é consagrado e ele age, fala e faz o que ele quer de acordo à vontade dele sobre as nossas vidas. Kiriat Jearim não era uma cidade levítica, mas a Arca da Aliança estava sendo carregada pelos levitas àquele lugar. O interessante é que ela vai se tornar uma cidade levítica, ou seja, com posse para ter a arca depois de 20 anos. O interessante, meus amados irmãos, que eles vão se preocupar em colocar a arca no outeiro. Quando fala de outeiro, fala de destaque. Quando fala do outeiro, fala de uma posição nobre. O que eu e você nesta noite tem feito com a presença, o que eu e você nesta noite tem feito com o nome de Jesus Cristo, o que eu e você nesta noite, onde nós temos colocado o nome de Deus na nossa vida. Eu entrei naquele trabalho, foi por causa de Deus. Eu comprei aquele carro, foi porque Deus me deu. Eu comprei aquela casa, foi porque Deus me deu. Mas às vezes a gente fala o nome de todo mundo, mas esquece do nome de Deus. A gente fala o nome de todo mundo, mas quando se trata de exaltar aquele que está sobre todas as coisas, nós não exaltamos. O povo de Kiriat Jearim vai se preocupar em colocar a arca no outeiro, uma posição de destaque. Sendo assim, o levita Abinadab foi confiado o culto de Israel durante aquele tempo, porque a arca já está em posição de destaque. Agora a gente pode começar a adorar a Deus. Não é da forma que eu e você está pensando não, irmão. Para adorar a Deus, a gente tem que estar com o nosso coração em paz, com a nossa alma tranquila, em vir à casa de Deus e querer oferecer para Ele uma adoração santa, uma adoração verdadeira. Aí a gente começa a ouvir língua estranha, a gente começa a ver as pessoas se regozijando, porque é a presença de Deus, e diante da presença de Deus, ninguém consegue se conter. Eleazar vai ficar responsável sobre a arca por cerca de 70 anos. O interessante é que seu filho Abinadab, ele vai se tornar o guardião da arca, o responsável. A arca é sua, você precisa cuidar. A presença de Deus nas nossas vidas, a gente precisa cuidar. Como a gente cuida? Lendo a palavra. Como a gente cuida? Orando. Como a gente cuida? Consagrando. Como a gente cuida? Ouvindo o hino. Como a gente cuida? Exaltando o nome dEle. Como a gente cuida? Fazendo a vontade dEle. Como a gente cuida? Oferecendo um culto santo, um culto racional. Como a gente cuida, sabendo honrar a presença do Todo-Poderoso. Mas é interessante que a arca, meus amados irmãos, ela vai ser tomada daquele povo. E ela vai ser tomada
do povo de Israel. O interessante é que ao ela ser tomada, o povo vai começar a questionar. Por que vai começar a questionar? Por conta que a presença de Deus não estava mais com ele. Eu começo a orar, eu começo a me dedicar na oração, pastor Gilberto, mas eu vejo que a minha vida não está caminhando, eu vejo que só estou patinando, eu não vejo uma mudança espiritual. Eu venho à casa do Senhor e não consigo sentir a presença, eu venho à casa dele e não consigo ter um diferencial. O que significa isso? É porque muitas vezes a presença já não está mais conosco. Mas o interessante é que a Bíblia é clara em dizer que o profeta Samuel, ele vai chamar o povo ali de Israel ao arrependimento, porque se queremos ter a presença, precisamos primeiro se arrepender. Se queremos ter um avivamento espiritual, precisamos primeiro se arrepender. Se queremos ter uma mudança de vida, precisamos primeiro se arrepender. O interessante é que a arca, ela estava ali em Kiriat Jearim, e vai ouvir um período de paz entre Israel e entre os filisteus. Por quê? Um período de paz porque a Bíblia é clara em dizer que o povo ali, ele já estava em posse da arca sobre a casa de Abinadab, ou seja, a arca já estava cuidada. Mas o interessante é que o povo de Israel, do outro lado, estava questionando no seu coração: que saudade da arca, porque, como eu disse, a arca representava a presença de Deus no meio daquele povo. Mas quando o povo de Deus olhou para trás, a arca já não estava mais em posse daquele povo, porque os filisteus a tomaram para si. O interessante é que Deus queria dizer para aquele povo: vocês precisam obedecer ao Deus da arca. Não é somente obedecer à arca, mas é o Deus da arca que Deus quer falar conosco aqui nesta noite, meus irmãos. Não adianta somente querer a presença se eu não sigo o estatuto. Não adianta querer somente a presença se eu não consagro a minha vida na leitura. Não adianta querer somente a presença se eu não tenho uma vida de oração. Não adianta querer somente a presença se eu não tenho uma vida de renúncia. Deus estava falando para aquele povo: eu quero o amor de volta em seus corações. Eu sinto a paz. Eu sinto a presença de Deus, meus irmãos, nesta casa de oração. O interessante é que o profeta Samuel, ele vai dizer para o povo que o povo precisava se arrepender. E a arca naquele tempo, como tenho eu falado, representava a presença de Deus do povo no meio do Antigo Testamento. Era também conhecido como a arca da aliança, a arca do concerto, ou seja, ela tinha vários nomes. Quando nós vamos ver que no Antigo Testamento ela vai ser citada mais de 200 vezes como arca do testemunho, arca da aliança, arca do concerto. Ela é citada, mas muitas vezes aquele povo não estava em par para com aquilo que Deus queria que eles viessem a fazer. O interessante é que, se tratando disso, meus amados irmãos, a arca, ela começa a ficar sobre a responsabilidade desta família, até que o rei Davi vai lá e vai devolver ela para o povo de Jerusalém. Ou seja, mas enquanto a arca estava sobre a família de Abinadab, presbítero Emerson, ela estava sendo bem cuidada, ela estava sendo zelada. Permita-me dizer nesta noite, está no tempo, meu irmão, eu e você tomar vergonha na cara, no bom sentido do termo, tomar vergonha na cara e querer cuidar da presença, meus irmãos, porque isso daqui, este momento que nós estamos tendo hoje, ele é raro. A qualquer momento a trombeta há de soar, e eu creio que esta igreja aqui vai se encontrar com o Senhor nos ares. Permita-me dizer nesta noite, está no tempo, meu irmão, de eu e você começar a meditar mais na palavra. Está no tempo, meu irmão, de eu e você deixar a picuinha de lado, o disse-me-disse, a fofoca, e querer obedecer ao Deus da arca, porque somente desta forma a presença dele vai ser manifestada em nosso meio. Quantos nesta noite pode crer e acreditar nesta palavra? Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus nesta casa. O interessante é que a arca, estando sobre posse de Kiriat Jearim naquele tempo, ela teve pouca influência em Israel, porque ela não estava em Jerusalém. O interessante é que aquele povo daquela época estava numa idolatria. É por isso que o profeta Samuel, ele vai chamar o povo ali para o arrependimento, porque aquele povo estava praticando festividades religiosas locais naquele exato momento, incluindo a prostituição religiosa. Como assim? Eu esqueço o Deus de Israel, eu esqueço o Deus que cura, eu esqueço o Deus que salva, e começo a dar atenção ao Deus que não fala, ao Deus que não ouve, mas o Deus que tudo é fácil. Permita-me
dizer nesta noite, meu irmão, a caminhada cristã ela é difícil, ela é trabalhosa, mas permita-me dizer, se você está com a presença, se eu estou com a presença, a gente vai vencendo o obstáculo, a gente vai vencendo a luta, o Senhor vai dando graça, o Senhor vai dando alegria, e a gente vai vencendo. O profeta Samuel estava alertando o povo sobre que eles deveriam abandonar as práticas estranhas, deveria abandonar aquilo que entristecia o coração de Deus. O fato de Israel ter caído em tão profunda idolatria naquele tempo fala de uma intenção, meus amados irmãos, de desânimo, idolatria, pecado que cheira mal, as narinas do nosso Deus. O interessante é que o povo, ele olha para trás, mas aí existia um homem que queria colocar o povo numa posição de destaque. Sempre vai ter, irmão, alguém que vai andar verdadeiramente com Deus, sempre vai existir alguém que faz a vontade de Deus, sempre vai existir alguém que não se corrompe, sempre vai existir alguém que não se vende, sempre vai existir alguém que anda em espírito e em verdade. E eu quero louvar a Deus porque eu sei que nesta casa aqui existe mulher de Deus, jovem de Deus, obreiro de Deus, criança de Deus, visitante de Deus, existe um povo de Deus. Samuel, ele convida o povo a tirar os Balaíns, Astarotes. Não duas divindades particulares, mas dois gêneros de ídolo. O primeiro masculino, Balaíns, e o segundo feminino, que é Astarotes. Ambas as palavras estão no plural, que significa deuses e deusas, ou seja, o povo precisava abandonar esta prática para que a arca viesse voltar sobre o povo de Jerusalém. O interessante, meus amados irmãos, que vai chegar no versículo 5 do capítulo 7, a Bíblia é clara em dizer que Samuel, ele vai juntar o povo ali em Mispa, acerca de consolidar ali o reavivamento espiritual, acerca ali de mudar aquela situação, de mudar o destino daquela nação. O interessante, meus amados irmãos, que este reavivamento espiritual vai se cumprir o que o Senhor queria fazer no meio daquele povo. O interessante é que Mispa estava a 18 quilômetros ao norte de Jerusalém. O povo sai de Jerusalém e vai até Mispa, não importa a distância. Quando é para adorar a Deus, a gente vem a pé, a gente vem de Uber, a gente vem de carro, a gente vem de trem, vem de metrô, não importa. Se é para chamar a presença, a gente vem. Eu sinto a presença do Eterno. Essa ideia do versículo 3 que fala que eles precisavam tirar a água, remete a Jesus na cruz do Calvário. Jesus está na cruz ali, morrendo pelas nossas vidas, mas o sacrifício ali, ele foi até o final, ele não desistiu. Permita-me dizer nesta noite, se queremos a presença de Deus em nossa vida, a gente precisa se adequar àquilo que Deus está pedindo para nos adequar. O interessante é que Samuel, meus amados irmãos, ele vai se tornar um líder nacional no meio daquele povo. Os juízes ali governavam as áreas locais daquela nação, mas Samuel, ele vai tomar partido de toda aquela nação. Mas Samuel, meus amados irmãos, ele vai preparar o caminho para a monarquia, porque Saul já estava vindo aí. A gente chega até o versículo de número 7, e nós vamos ver que os filisteus, eles vão ouvir isso que Samuel estava planejando fazer, que era juntar o povo em Mispa, para que ali viesse o reavivamento espiritual. Olha só como o inimigo ele está ouvindo o que o povo estava ali fazendo, mas o interessante é que o povo vai se juntar em Mispa para este reavivamento, e os filisteus ali, eles vão se preparar para uma guerra militar e cívica. Por quê? Justamente porque Samuel, ele falou, primeiro vocês tiram os Balaíns e as Astarotes, para depois vir a presença. Não é de qualquer forma não, meu irmão, a gente primeiro tem que se adequar ao querer, para depois sentir a presença verdadeira. E eles precisavam ali tirar os deuses pagãos,
Mas o interessante é que os filisteus vão entender aquilo como uma afronta, e vão até Israel ali, vão até Kiriat Jearim, até em Mispa, para ir de encontro àquele povo, e acabar com o povo de Israel. Olha só como o inimigo é, meu irmão. Veja só, quando nos adequamos em fazer o querer de Deus, alguém já se levanta. Para que isso? Para que falar deste jeito? Para que adorar Deus desse jeito? Meu irmão, se Deus te chamou assim, descansa o seu coração, porque você está na vontade de Deus. Devemos entender, com base neste contexto, que Israel tinha destruído ali os santuários pagãos, porque o povo queria voltar-se a Deus, mas não é de qualquer forma que se volta a Deus. O interessante é que a gente chega até o versículo de número 8, e nós vamos ver que os filhos de Israel vão a Samuel para um arrependimento contínuo, que sinceramente fizesse as pessoas se voltar ao Senhor. Não é de qualquer forma. O arrependimento, ele parte do coração. O arrependimento, ele parte da alma, e a partir do momento que o arrependimento parte da alma, quando voltamos à presença, a gente volta mais forte. O desejo de orar aumenta, o desejo de consagrar aumenta, o desejo de ler a palavra aumenta, o desejo de ter uma vida agradável, ele aumenta. Aplausos. Eu sinto a presença de Deus, meus irmãos, aqui. O interessante é que o povo vindo, para terminar, o povo vindo, os filisteus vindo até o povo de Israel ali, para destruir aquela nação. O interessante é que o profeta Samuel, ele vai realizar ali um holocausto, porque o holocausto, ele ia apresentar ali um cordeiro que ainda bambava, para oferecer a Deus, para que aquela oferta se achegasse a Deus, Deus lá do céu olhasse e desse o livramento àquele povo. Ou seja, o povo já estava desesperado. Meu irmão, se você está desesperado esta noite, descansa o seu coração, bate o joelho no chão, clama ao Deus de Israel, porque através da tua oração, ele pode mudar a tua situação. O interessante é que o cordeiro, ainda que Samuel pegava, ele deveria estar mamando, ou seja, ele ficava no mínimo 8 dias com a sua mãe. Era este cordeiro que Samuel tinha que pegar. Ele vai trazer aquele cordeiro para lhe oferecer ao povo, para oferecer a Deus através do pecado do povo, porque desta forma a presença de Deus ia ser manifestada. No versículo 10 está escrito que enquanto Samuel estava lhe oferecendo, enquanto você adora, enquanto você lê a Bíblia, enquanto você consagra, que Deus há de mudar a tua vida. A Bíblia é clara em dizer que enquanto Samuel estava realizando aquele ato, o povo está vindo de encontro, os israelitas, os filisteus, estão vindo de encontro aos israelitas para destruir. Mas a Bíblia é clara, e os historiadores acreditam que Deus trovejou lá do céu, a terra abriu um buraco, e ali, meus amados irmãos, os filisteus caíram por terra. Permita-me dizer, o inimigo meu e da tua vida há de cair por terra, e o nome do nosso Deus há de ser glorificado. Nos colocamos de pé, meus amados irmãos, com a permissão do nosso pastor Gilberto. Os jovens fiquem preparados, que os jovens vão cantar um hino agora, e os irmãos aqui da nossa igreja hão de adorar o nome do nosso Deus. O interessante é que, chegando ao versículo de número 11, meus amados irmãos, o exército de Israel vai perseguir os filisteus, porque quando o cristão, pastor Alexandre, ele se enche do Espírito, ele fica vivo, ele fica radiante, porque ele sabe que ele está fazendo aquilo que agrada a Deus, ele está caminhando de acordo à vontade de Deus. O interessante, meus amados irmãos, que Betcar significa cordeiro. Eles vão atrás até daquele povo, exatamente por esta direção, porque ali Deus iria extinguir quase toda a população de filisteus. Mas o interessante, meus amados irmãos, que a presença estava ali com eles. A arca não estava, mas a presença estava ali, que é a representatividade da presença de Deus através de milagres, de providência. O interessante é que,
chegando ao versículo de número 12, nós vamos ver, meus amados irmãos, que Samuel, ele vai estabelecer ali um memorial diante daquele povo, que fica entre Mispa e fica entre Sem, porque é lugar de destaque, é exatamente no centro, onde aconteceu o milagre, é exatamente no centro, onde aconteceu a providência. Permita-me dizer nesta noite, tem milagre de Deus na vida de crente, tem milagre de Deus na vida de crente, tem providência de Deus na vida de crente. Labadarabacaia Shobrefai. Eu sinto, meus irmãos, a presença de Deus nesta casa de oração. Enquanto você adora, a presença de Deus vai ser renovada na sua vida. Enquanto você adora, o Espírito Santo de Deus há de tomar a primazia da tua vida. Adore a Deus, meus irmãos, nesta noite. Adore a Deus, porque através da tua oração a gente pode dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem ajudado a congregação do Jardim. Marieta. Vou lutar, vou conquistar. Eu sei, Deus é comigo. Mesmo que as flechas venham para me atingir, o meu coração guardado está em ti. O Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza. Eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza, e sou armado e fui treinado pelo meu Senhor. Minha armadura é a palavra e o meu louvor. Ebenezer, adore a Deus com a alma, com o coração. O louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Enquanto você adora, meu irmão, nesta noite, Deus há de visitar a tua casa. Aquilo que para ti é impossível, para Deus nesta noite se torna possível. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus vencer aqui. Com autoridade, com muito poder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus vencer aqui. Com autoridade, com muito poder, até Deus responder. Vai. Adore a Deus, meus irmãos, adore a Deus, porque Deus nesta noite há de dar vitória para crente aqui. Isso é profético, é para quem crê, é para quem acredita, é para quem adora ao Deus de Israel nesta noite. É para paz. Vou louvar. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus vencer aqui. Com autoridade, com muito poder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus vencer aqui. Com autoridade, com muito poder, até Deus responder. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Louve e adore, louve e adore. Até Deus responder. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Até Deus responder. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. O céu mover, o céu se abrir. Aleluia, Jesus. Deus vencer aqui. Com Adore ao Senhor nesta noite, meu irmão. o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus vencer aqui. Com autoridade, com muito poder.
glória ao nome de Jesus. Aleluia, Deus. Adore ao Senhor nesta noite, aleluia. Glória. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Você pode adorar ao Senhor nesta noite, aleluia. Bendito é o nome de Jesus neste lugar. Oh, glória a Deus. Eu saio daqui de posse da minha vitória. Você sai de posse de vitória aqui nessa noite? Aleluia. Deus continue abençoando a vida do cooperador Mateus, no nome de Jesus. Meus irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus aqui nessa noite. E eu sei que Deus falou com os corações aqui. E quem sabe você está aqui nessa noite e entrou por